Pessoal, vamos dar a nossa última aula de saúde coletiva. Então, com essa aula, a gente vai estar encerrando a disciplina. E junto com essa aula, vai estar também disponível a atividade, a última atividade, que, como sempre, vai estar sendo entregue até sexta-feira. Então, vamos lá, dar início à última aula de saúde coletiva. Então, para continuar, né, a aula é toda uma continuação de tudo o que a gente já vinha vendo. E aí, hoje a gente vai falar sobre os sistemas de informação e nós também vamos ver os procedimentos para a administração do imunológico. A gente vai ver os sistemas de informação. Os sistemas de informação, eles são os meios pelos quais os sistemas da saúde, no geral, eles são alimentados, tá? Seja para a quantidade de pessoas que estão morrendo, aquelas que estão nascendo, a questão da vacinação, quem foi vacinado, quem não foi. Então, os sistemas, eles servem para isso e a gente vai ver quais sistemas existem e para que cada um serve. Por exemplo, o SIM, né, a gente vai ver pelas siglas. O SIM, o que é o sistema SIM? É o Sistema de Informação sobre Mortalidade, SIM, Sistema Informação Mortalidade. Então, é o Sistema de Informação sobre Mortalidade. Ele é um instrumento de coleta para quê? Com as declarações de óbito, é informado no sistema, né, quantas pessoas morreram. Então, para se ter o controle de quantas pessoas morreram, é informado através da declaração de óbito no Sistema de Informação sobre Mortalidade, no SIM. E ele é aplicado em estudos de mortalidade, para fazer a vigilância desses óbitos. Então, é para isso, é a aplicação, né? É para isso que o sistema SIM serve. Então, através do sistema SIM, como eu já venho dizendo, se tem um número, uma quantidade de quantas pessoas vem morrendo no Brasil, no país, né? Então, o sistema, assim, ele serve para estudos de mortalidade e para ter o controle da vigilância desses óbitos. O SINASC é o Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos, e aí vai precisar da declaração do nascido vivo. Então, para declarar aquelas pessoas que nasceram e estão vivas, existe a declaração do nascido vivo para alimentar o sistema SINASC. E aí esse sistema ele vai servir para monitorar a saúde da criança e da mulher, né? A questão de natalidade, quantos nasceram, quantos morreram. A gente vai tudo ver através desses sistemas. O SINAM, ele é um sistema de informação de agravos e de notificação. É alimentado através da ficha de notificação e investigação. Ele é feito para fazer o monitoramento dos agravos sobre notificação, sobre surtos, sobre epidemias, tá? Então, é no sistema SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravos e Notificação, que a gente vai estar lançando a questão sobre surtos epidemiológicos, as notificações que ocorrerem por causa desses surtos, né, as pessoas que forem acometidas por algum tipo de surto que esteja acontecendo na região. Então, preencha essa fichazinha de notificação e de investigação, e essa ficha, as informações são jogadas no SINAM. Tem o Hiperdia, né? O Hiperdia é o Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos. Então, todas as pessoas que são diagnosticadas ou já foram diagnosticadas como hipertensos e diabéticos, elas vão preencher uma fichazinha de cadastro de hipertensos ou diabetes, depende da doença, se for as duas, preenche, e aí é jogado no sistema do Hiperdia, tá? Por isso Hiperdia, hipertensos e diabéticos. E ele é utilizado para conhecer o perfil epidemiológico e da prevalência das doenças. Então, para saber se a doença está, o contágio, por exemplo, desenvolvimento da doença, da hipertensão, por exemplo, ela está controlada ou se sobe muito pouco ao ano, ou se está tendo um número crescente de pessoas que estão desenvolvendo a diabetes ou a hipertensão. Então, é para isso que serve o sistema do hiperdia. Ainda está
e para aqueles novos casos. Aí tem o CIPNI, que é o que a gente vai utilizar muito agora, tá? Com relação à vacinação. Então, o CIPNI é o Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização. Boletim mensal de imunização. E ele é aplicado justamente com esse boletim mensal de imunização para fazer a monitoramento da situação vacinal, seja a quantidade de doses aplicadas, as coberturas e o controle do estoque. Então, é dentro do sistema do CIPNI, aonde vão ser lançados a quantidade de doses que já foram utilizadas, onde vai fazer o monitoramento do sistema vacinal, se metade da população já foi imunizada por tal vacina, ou se 90% já foi, ou se ninguém foi com tal vacina. Todos esses dados CPNI, tá? Então, o CPNI, assim como os outros, ele também precisa ser alimentado através do boletim mensal de imunização. Aí nós temos o CIAB, que é o Sistema de Informação através de formulários do CIAB, através do cadastramento familiar. Então, esse cadastramento ele é feito com a ajuda dos agentes comunitários de saúde, e aí eles fazem o cadastramento casa a casa, e todas essas informações elas são jogadas dentro do CIE, tá? Que é o Sistema de Informação de Atenção Básica. E aí é feito para acompanhar a situação de saúde das famílias e dos indivíduos na atenção básica. Então, esse é o CIAB e é para isso que ele serve, tá? Aí nós temos o SINES, que é o Sistema de Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde, tá? E aí nós temos a ficha de cadastramento do estabelecimento de saúde e serve para que aconteça o cadastramento e que se mantenha atualizado os serviços, estabelecimentos e servidores existentes em cada unidade de saúde. Então, é para isso que serve o SINES, tá? Para fazer o cadastramento dos estabelecimentos de saúde. O SIS pré-natal, que é um sistema de acompanhamento do programa de humanização do pré-natal e nascimento, ele é alimentado através da ficha de cadastro para acompanhamento das gestantes no pré-natal e é feito justamente para fazer a avaliação quanto à qualidade e a humanização do pré-natal. Então, é através do SIS pré-natal, é através desse sistema, que é avaliado o que está sendo ofertado de serviço para essa gestante, se o serviço que está sendo ofertado é um serviço humanizado. Então, através de uma ficha que faz o cadastramento para fazer o acompanhamento dessa gestante, essa ficha que vai servir para alimentar o sistema do SIS pré-natal. E agora a gente vai ver a questão dos procedimentos para a administração dos imunobiológicos. Olha, ao utilizar as vacinas, primeiro a gente vai ver os aspectos específicos, tá? Então, os aspectos específicos dessa questão desses procedimentos da vacinação, enfim. Então, ao utilizar vacinas, soros e imunoglobulinas, o vacinador deve levar em conta aspectos específicos para que não haja um comprometimento do processo de imunização que será induzido pela vacina. Então, o que é que vai precisar? Tá observando, tá prestando atenção com relação às vacinas, aos soros, às imunoglobulinas. Então, a gente vai precisar prestar atenção na composição, né? O que que tem dentro desse soro, dentro dessa vacina, se são vírus atenuados, se são bactérias, se elas são só atenuadas, se elas estão enfraquecidas, certo? Então, é importante estar dando uma observada no que é que a gente está aplicando, né? Está sendo composto pelo quê? A apresentação, tá? Se ela está vindo em líquido, se ela está vindo em pó para poder ser diluído. A via e as regiões anatômicas para a sua administração. Se vai ser no braço, por exemplo, no deltoide, se vai ser na coxa, né? No músculo da coxa, se vai ser no bumbum, que é no glúteo. Então, a gente precisa ver quais são as vias, por exemplo, intradérmica, subcutânea, intramuscular. Então, quais são as vias, qual vai ser o local que vai ser aplicado.
número de doses vai ser 2 doses, 3 doses, tá? Com quanto tempo vai ter que estar voltando? Que seria o intervalo entre as doses. O intervalo é de 30 dias, é de 60 dias, então tudo isso a gente precisa estar avaliando. A idade recomendada, né? Porque até, por exemplo, como a gente já viu em outras aulas, até 19 anos, dependendo da vacina, é 0,5 ml, mas a partir dos 20 já é 1 ml. Então, tudo isso a gente precisa estar avaliando. É importante prestar atenção também na conservação e na validade. Na conservação, porque, por exemplo, algumas vacinas elas não podem ser congeladas. Quais que podem ser congeladas? A VOP e a febre amarela podem, mas as demais já não podem ser congeladas. Então, conservar sempre em temperatura entre 2 e 8 graus. Uma temperatura ideal seria 5 graus positivos. Então, é importante saber disso e aplicar isso também. E a questão da validade, né? Porque não dá para aplicar algo vencido em uma pessoa. Então, é importante prestar atenção em que após a abertura do frasco de vidro, a solução ela deve ser mantida no frasco e a dose ela deve ser aspirada somente no momento da administração. Nunca deixar seringas preenchidas, previamente preparadas, armazenadas na caixa térmica de uso diário da sala de vacinação. Então, acho que eu já cheguei a comentar em outras aulas com relação a estar aspirando a medicação do frasco e continuar com ela na seringa, armazenando dentro da caixa. Aspirou, precisa administrado imediatamente no paciente, nada de aspirar e ficar guardando doses armazenadas dentro das seringas. Então, aspirou, aplica. E aí eu trago para você, conhece, mas é sempre bom relembrar os materiais que a gente utiliza, né? Que nós temos a seringa, que nós temos o corpo da seringa, o êmbolo, temos a agulha, e aí a agulha ela tem essa partezinha que é chamada de bisel, tá? E aí quando a gente for fazer intramuscular, a gente precisa prestar atenção na questão do músculo, tá? Das tirinhas do músculo. Porque algumas são assim, por exemplo, tá? Todas assim. Então, precisa botar o bisel, não assim, que se botar você vai estar rasgando, então vai doer mais, então vai estar rasgando o músculo. Já se você botar o bisel lateralizado, ele vai entrar justamente entre uma fibra e outra, tá? Então, por isso que quando fala colocar o bisel lateralizado, é justamente para que cause menos danos ao paciente. Aqui, ó, o bisel da agulha, o corpo, o êmbolo, tá? Que aqui nessa parte do êmbolo a gente não pode tocar, nunca, porque se tocar, contamina, né? Já que essa parte aqui, quando a gente for injetar, a gente vai estar introduzindo ela para dentro do corpo da seringa, então nunca deve se tocar no êmbolo. Aí nós temos aqui o frasco, tá? Que também é chamado de frasco ampola. E ele tanto pode vir assim, já o líquido, só para a gente aspirar e administrar, quanto ele pode vir na forma de pó, que a gente vai utilizar os diluentes, que podem vir em ampolas também, tá? Então, as ampolas tanto pode ser vacina, quanto pode vir para ser diluentes para ser colocado nos frascos. Então, nós temos frasco, nós temos ampolas e nós temos as bisnagas, que são usadas principalmente quando a gente vai estar administrando a vacina da VOP, tá? Que é a vacina oral da poliomielite. Então, aqui nós vamos utilizar também as bisnagas. E aí nós temos os tipos de seringas, e aí nós temos seringas de 20 ml, de 10 ml, de 5, de 3, tá? Então, nós partimos já para 1 ml, tá? Que começa as unidades, tá? E nós temos toda essa diferenciação entre as seringas. Agulhas, onde eu trouxe os tipos de agulhas para vocês darem uma olhada. Tem a 13 por 30, nós temos 3 por 45, 20 por 55, 25 por 6, 25 por 80, né? 25 por 7, 30 por 7, 30 por 8, 40 por 12. Então, geralmente, as que a gente vai ver bastante, geralmente é a 25 por 7, a 25 por 6, e a gente encontra muito também a 40 por 12, principalmente para fazer
porque por ela ter um calibre maior, dificilmente vai estar entupindo. E nós temos a 13 por 45, que geralmente é a de insulina. Aí eu trouxe mais uma vez para vocês darem uma olhada, ó, e para que serve a de 1 ml, a de 3, e aí a de cada ml, tá, ó, é dividido em 1 ml, aqui é dividido a de 10, é dividido em quanto? É dividido em 1 ml, e esse 1 ml é dividido em 0,2, tá? Que é 1 ml, 0,2, 2 ml, entendeu? E aí eu trouxe a medida de cada uma para vocês darem uma olhada. Olha. Esse daqui, ó, de 1 ml, ele é utilizado para a administração de medicamentos intradérmicos e subcutâneos. É o caso da insulina. Então, na de insulina, a gente vai usar de 1 ml. E ela é dividida em unidades, tá? Diferente. A de 3 ml vai ser utilizada para a administração de medicamentos intramusculares, tá? A de 5 ml também para medicamentos intramusculares. A de 10 ml já vai começar a partir daí a ser utilizado mais para medicações endovenosas que vão comportar um tamanho maior de líquido, né? Vão absorver um tanto maior de líquido, porque nos músculos eles só vão comportar até 5 ml. No caso, é o músculo do glúteo, tá? Então, o músculo do glúteo, ele só vai poder absorver até 5 ml. A gente só vai poder administrar até 5 ml nele. Então, a partir de 10, de 20 ml, elas vão ser para administrações endovenosas. E aí, vamos para as vias de administração, tá? Começando com a via oral. Nós temos duas vias. A via oral e a via parenteral. Então, a via oral, geralmente ela é muito utilizada para fazer a administração de substâncias que são absorvidas no trato gastrointestinal, com mais facilidade e são apresentadas geralmente em forma líquida. O volume e a dose dessas substâncias são introduzidas pela boca. São exemplos de vacinas administradas por tal via: a vacina da polio, tá? A 1 e a 3 atenuada, que no caso é a VOP, e a vacina da rotavírus humano também atenuada. Nesse caso é a VOP e nesse caso é a rotavírus, tá? As vacinas, elas são aplicadas por via oral. E as vias parenterais, tá? A via parenteral, ela é a maior, onde a maior parte dos imunobiológicos ofertados pelo PNI vão ser administrados por essa via, pela via parenteral. E as vias de administração parenterais, elas vão diferir em relação do tipo de tecido em que o imunobiológico será administrado. E essas vias, elas são divididas em 4, tá? Intradérmica, subcutânea, intramuscular e a endovenosa. Então, essas 4 vias são as vias parenterais. E a gente vai ver cada uma delas. Olha, a via intramuscular, a subcutânea, a endovenosa e a intradérmica. Geralmente, para a vacina, a gente só usa a intramuscular, a subcutânea e a intradérmica, tá? A endovenosa, geralmente, é para outros tipos de medicação, para soro. Aí, a intramuscular, olha, ela vai passar direto de todas as camadas, ó, vai passar da epiderme, da derme, do tecido subcutâneo, vai parar no músculo. Então, a intramuscular, ela é no músculo. E aí, a gente, para atingir o músculo, a gente vai injetar, né, administrar essa seringa. Em que angulação? Precisa saber o ângulo para poder atingir o local que a gente realmente quer, que é o músculo. Então, o ângulo para vacina, para administração intramuscular é 90 graus, ou seja, retinho, direto, tá? Então, direto, 90 graus, aqui embaixo vem mostrando como que a gente faz a aplicação. Direitinho é 90 graus, reto a agulha. Já a subcutânea, ela vai ser administrada no tecido adiposo, no tecido que vai ter mais gordura, né? Então, ela vai ser administrada a 45 graus, de forma subcutânea. Então, a gente vai dar uma leve alterada na angulação da seringa. E aí, a gente vai atingir o tecido subcutâneo a 45 graus. A endovenosa, que é para pegar justamente a veia, a gente vai colocar numa angulação de 25 graus. Então, a gente vai baixar ainda mais
um pouco com relação a 45 graus. Então, 90 graus, baixou um pouquinho. 45 graus, baixou um pouco mais, 25. E aí deixou entre 10 e 15 graus, quase rente com a pele, já vai ser a intradérmica, que vai ser introduzida justamente na epiderme. Aliás, na derme, tá? Por isso intradérmica. Então, abaixo da epiderme tem a derme, e aí vai ser administrada a vacina intradérmica, por exemplo, na derme, entre 10 e 15 graus. Fica praticamente a seringa do mesmo nível que a pele. Então, 10 e 15 graus seria a vacina intradérmica. Então, intramuscular no músculo, 90 graus. Subcutânea, no tecido subcutâneo, tecido mais adiposo, gorduroso, 45 graus. No endovenoso, que é para pegar a veia, 25 graus, e a intradérmica, que vai ser aplicado na derme, vai ser aplicado a entre 10 e 15 graus. A vacina que vai ser aplicada de forma intradérmica, o que acontece? Na utilização desta via, a solução é introduzida na primeira pele, e aí na próxima camada, tá? Então, na derme, vai ser aplicada a vacina de forma intradérmica. Essa via é uma via de absorção mais lenta nas vacinas BCG, de forma intradérmica, como a gente já viu. É utilizado também para a prova de sensibilidade aos soros e da prova de hipersensibilidade, como, por exemplo, o teste de PPD, que geralmente é feito, que é a prova tuberculina, né? Então, a via intradérmica é utilizada para essas formas, né? Para a vacina BCG, para o teste de PPD, como a gente vê aqui nas imagens. A BCG na criança e o teste de PPD no adulto. O volume máximo a ser administrado por via intradérmica é 0,5 ml, tá? E pode ter, a partir de frações inferiores ou 0,1 ml. Então, a partir de 0,1 ml, já pode estar sendo administrado por via intradérmica. Lembrando que o máximo é 0,5. O local mais utilizado para isso é o deltoide, né, como é feito na BCG, olha, no deltoide, de forma intradérmica, mas no deltoide. E na face anterior do antebraço, como a gente vê nessa foto, como, por exemplo, no teste de PPD. Tá? Então, é utilizado o deltoide e a face anterior do braço para fazer a utilização da via intradérmica. A via subcutânea, ela é utilizada para a administração de soluções que necessitam ser absorvidas mais lentamente, assegurando uma ação contínua. Essas soluções não devem ser mais lenta, nas vacinas como na tríplice viral, que é a sarampo, cachumba e rubéola, na administração de varicela, de febre amarela, além de outras substâncias como a insulina, a adrenalina e alguns hormônios que têm indicação específica desta via. Então, uma utilização mais lenta, que precise administrar em torno de até 1 ml e meio, a gente já vai estar usando a via subcutânea, porque a intradérmica a gente só pode administrar até 0,5 ml. Então, passou disso e vai até 1 ml e meio, a gente já vai começar a utilizar a via subcutânea, que, como a gente viu, vai ser utilizado na administração de vacinas como a tríplice viral, a varicela, a febre amarela, além também de ser uma via de administração da insulina, da adrenalina e de alguns hormônios. O local mais utilizado para fazer essa administração por via subcutânea são as regiões do deltoide, no terço proximal, tá? Ou na face superior externa do braço, como a gente pode ver aqui na aplicação da insulina, ó. E na face anterior da coxa ou na face anterior do antebraço. Então, tanto na face, na região do deltoide, tá? No terço proximal, ou na face superior externa do braço também, além de ser também na coxa, na face anterior, e na face anterior do braço, tá? Na parte que a gente tem mais tecido subcutâneo.
A via intramuscular. Na utilização desta via, a solução é introduzida dentro do corpo muscular. A utilização dela e a absorção, nós temos que a absorção por via intramuscular, ela é uma via mais rápida, com efeito imediato. Então, por isso, a grande maioria das medicações, elas são feitas por via intramuscular, porque tem uma ação mais rápida. E ela vai ser utilizada na aplicação de vacinas como hepatite B, a penta, a DTP, DT, DTPA, a pneumodés, a meningocele, a influenza, a hepatite A, HPV, VIP, ou seja, a grande maioria dos imunobiológicos vão ser administrados por via intramuscular. Além de soluções irritantes, tá? Soluções aquosas ou soluções oleosas, como, por exemplo, os anticoncepcionais, né? Que são administrados. A grande maioria vem uma solução oleosa, então vai ser administrado por via intramuscular, que necessitem ser absorvido de forma rápida. Precisa ser absorvido de forma rápida, a absorção deve ser feita, a administração deve ser feita por via intramuscular. Qual o máximo que eu posso administrar? 5 ml, tá? Então, deltoide geralmente são 2 ml, o glúteo vai até 5 ml, tá? Então, cada músculo tem um tanto X para ser que ele comporta, né, de administração. Sim, e o local mais utilizado seria o dorso do glúteo, tá? Ou o músculo do grande glúteo, o vasto lateral da coxa e o deltoide, tá? Que é aqui no braço. O local apropriado para a administração da injeção intramuscular é crucial para uma administração segura. Então, na seleção do local, a gente deve considerar. Aqui a gente está falando da via de administração intramuscular ainda, tá? Então, quando a gente vai fazer a administração intramuscular, é muito importante a gente prestar atenção em alguns fatores, como a distância em relação a vasos e nervos importantes, como, por exemplo, no glúteo, quando a gente for ver, já daqui a pouquinho a gente vai olhar, no glúteo tem o músculo, o nervo ciático, tá? Que vai passando no meio do glúteo, do músculo do glúteo. Então, a gente precisa saber de que forma e em que local aplicar para que a gente não atinja esse nervo e acabe trazendo danos que o paciente não necessitava, né? Então, que ele não teria. A musculatura é suficientemente grande para absorver o medicamento, que precisa de até 4 ml ou 5 ml de uma única vez, então eu não vou administrar no deltoide, que vai comportar de 2 a 3 ml. Eu vou administrar no glúteo, porque ele vai absorver, vai comportar os 5 ml que eu administrar. A espessura do tecido adiposo, a idade do paciente também a gente tem que levar em conta, a irritabilidade da droga e a atividade desse paciente. Olha, os locais eles devem ser selecionados e devem estar distantes dos grandes nervos e dos vasos sanguíneos. E aí nós vamos ver os que são mais utilizados. Por exemplo, o dorso glúteo ou o músculo do grande glúteo no quadrante superior externo. Então, quando a gente for fazer administração de injeção, de vacina, que seja no glúteo, a gente vai sempre fazer a divisão dele por quadrantes, ó, como tá aqui. Então, quadrante superior, ó, quadrante dividido em 4, quadrante superior, porque tá em cima, né? E externo, tá? O que tá para fora. Quadrante superior externo é onde a gente vai fazer a aplicação. Por quê? Porque nesses demais quadrantes a gente tem o nervo ciático passando, tá? Então, pode acontecer de a gente atingir esse nervo e trazer algum dano para o paciente. Então, sempre fazer a utilização, quando a gente for fazer no músculo do glúteo, no quadrante superior externo. O músculo do vasto lateral da coxa, que vai estar no terço médio da coxa, e vai estar medido entre o joelho e o tronco maior. Ó, vai estar justamente aqui, ó, entre o joelho e o tronco maior. Olha o músculo aqui passando, tá? Então, quando a gente botar essa pessoa sentada, o músculo logo salta. E aí fica aquela vincazinha. Então, uns 5 centímetros acima daquela vincazinha que aparece, que é a divisão do músculo na coxa, a gente vai estar fazendo a administração, justamente onde está esse pontinho vermelho aqui, por exemplo,
é onde a gente deve fazer a aplicação. O músculo deltoide, tá? O deltoide no terço superior e face externa do braço. Então, na face externa do braço, vai ser exatamente aqui o local onde a gente vai estar fazendo a aplicação. Olha, justamente quando a gente vê o músculo, a gente vê tipo um triângulozinho. Então, a gente já vê que a gente vai fazer justamente no centro desse triângulo, tá? E aí, como eu já falei, tem a questão das fibras musculares. Então, aqui no deltoide, por exemplo, as fibras vão estar todas em pezinhos. Então, o bisel, não vou colocar o bisel assim de frente, né? Porque vai sair rasgando a fibra. Eu vou botar ele lateralizado, que ele vai estar justamente entre uma fibra e outra. Lateralizado assim, em pezinho. Quando for no músculo da coxa, que elas vão todas assim, elas já vão estar assim. Elas vão estar assim, dessa forma. Então, eu vou botar o bisel também lateralizado, só que não assim, assim, dessa forma. Para que ela encaixe, o bisel encaixe justamente entre uma fibra e outra. E aí nós vamos precisar, depois de visto tudo isso, né? A gente vai precisar verificar se essa pessoa, quando ela chega na sala de vacina, a gente vai verificar se essa pessoa está comparecendo à sala de vacina pela primeira vez ou se é um retorno. Para os que comparecerem pela primeira vez, nós vamos abrir um documento, esse documento é padronizado do registro pessoal de vacinação, seja um cartão ou uma caderneta, né, se for uma criança ou um adulto, e vai fazer o cadastro desse usuário no CPNI, tá? No sistema, com relação à imunização, tá? E aí a gente vai fazer o cadastro dessa pessoa no sistema. Por quê? Porque foi a primeira vez que essa pessoa está vindo, está comparecendo à sala de vacina. Geralmente são bebês, né, que não têm histórico de vacinação, estão chegando para tomar as primeiras vacinas, então vai ser aberto um novo registro. No caso de retorno, a gente vai verificar que vacinas devem ser administradas, tá? Se ele está retornando porque, sei lá, ele veio, compareceu para tomar a segunda dose de hepatite, ele não tinha dose de hepatite, então tá se completando esquema, então ele vai tomar a segunda, depois ele vai voltar para tomar a terceira. Consultar o documento pessoal de registro de vacinação trazido por esse usuário e a ficha ou cartão do arquivo permanente na unidade de saúde, ou também hoje em dia, a gente tem a opção de procurar no sistema do CPNI na internet, tá? Então, fica lá, se, por exemplo, hoje, se já tiver lá cadastrado no sistema e você, por algum acaso, perder a sua carteira de vacinação, você pode solicitar novamente, né, através do sistema, vai lá na sala de vacinação da sua unidade, e aí a pessoa acessa com o seu nome, com o seu cartão do SUS, o seu CPF, e ele abre no sistema, e lá no sistema já vai ter quantas vacinas você já tomou, se está completo o esquema, se não está de alguma. E aí ele consegue atualizar e transferir de novo para sua carteira, através do CPNI. Se o usuário ainda não estiver cadastrado no CPNI, vai se realizar o cadastro e fazer o registro das vacinas tomadas anteriormente. Isso irá substituir progressivamente o cartão do arquivo na unidade de saúde, como eu já vinha falando. Antigamente se utilizava, e ainda hoje se utiliza a grande maioria, os cartões de vacinação. Só que já existe o sistema pela internet para o cadastro dessas vacinas administráveis, que é o CPNI. Então, se essa pessoa ainda não tiver sido cadastrada no CPNI e apresentar o cartão com todas as vacinas, essas vacinas elas vão ser passadas para o sistema. Porque se algum eventual problema acontecer, como já falei, a perda dessa carteira, né? As vacinas elas já vão estar todas salvas no CPNI. E aí, aos poucos, esse sistema de papel ele vai desaparecer e vai ficar apenas no sistema online. Obter as informações sobre o estado de saúde dessa pessoa a ser vacinada, avaliando as indicações e as possíveis contraindicações da administração dos imunobiológicos, evitando as falsas contraindicações. Então, avaliar se essa pessoa tem alergia a algum componente da vacina que vai ser administrada. Avaliar o estado, por exemplo, se essa pessoa apresentou febre naquele dia ou no dia anterior, se ela ainda está com febre. Então, é importante fazer a avaliação dessa pessoa, do estado de saúde, antes da aplicação das vacinas.
Orientar sobre a importância da vacinação e da complementação do esquema básico, de acordo com o grupo-alvo a que pertence a pessoa que está sendo vacinada, de acordo com o calendário de vacinação vigente. Então, se essa pessoa, por exemplo, é uma pessoa idosa, já tem mais de 60 anos, já começou a campanha da influenza, mas a pessoa não compareceu lá para isso, ela compareceu porque ela precisou tomar o reforço da DT, que já fazia 10 anos. Mas aí você deu uma olhada no cartão, viu que ela ainda não tinha sido vacinada desse ano na campanha da influenza, e aí vai ser orientada, você já faz parte do grupo de risco, já está sendo dada para sua faixa etária, e é sempre importante estar fazendo essas orientações com relação ao calendário vacinal. Fazer o registro da vacina, do soro ou da imunoglobulina a ser administrada no espaço reservado nos respectivos documentos, destinados ao registro pessoal e ao arquivo permanente da unidade de saúde ou nos registros individuais. Então, sempre, antes de fazer a administração da vacina, é importante fazer esse registro no cartão, no local indicado, né, no documento, no local indicado para fazer esse registro. A gente vai colocar o que nesse registro? A gente vai botar a data, tá? E a gente vai anotar nesse espaço indicado da caderneta de vacinação a dose, o lote, a validade da vacina administrada, assinar e carimbar no espaço indicado. Então, a assinatura ela deve ser legível, de modo a permitir a identificação do vacinador e nunca rubricar, tá? Sempre colocar realmente o nome do vacinador. Então, a gente vai, antes de fazer a administração da dose, a gente vai colocar a dose, né, o tipo da vacina que está sendo administrada, o lote desse lote, a qualidade dela. Vai fazer a assinatura, né, a assinatura e o carimbo de quem for fazer a administração dessa vacina. Porque pode acontecer de administrar e aí no dia seguinte ou alguns dias depois, essa pessoa tem um efeito adverso, tem uma reação à vacina, então vai voltar para a gente, foi quem administrou, e a gente vai precisar fazer a notificação, né, com a validade da vacina, o lote, porque se aquele lote estava contaminado, então todas aquelas vacinas referentes àquele lote, elas vão ser retiradas de circulação, tá? Então, encaminhar a pessoa para a vacinação a fim de receber os imunobiológicos indicados, depois que fechou desse processo de anotação, fazer o registro no boletim diário específico, conforme a padronização, ou no módulo de movimentação de imunobiológico do CPNI. Então, anota na carteira e anota no sistema. Reforça a orientação informando sobre a importância da vacinação e dos próximos retornos, tá? Então, por exemplo, se a pessoa não tem nenhuma vacina da hepatite, por exemplo, que é muito pedida para aqueles homens que vão para empresas, trabalhar nas empresas fora do estado. Então, precisa, por exemplo, da vacina de hepatite, da de febre amarela. Então, a gente vai fazer a dose, vai orientar com relação ao aprazamento da próxima dose, se precisar, dependendo da vacina, e vai orientar com relação a retorno. Olha, tá aqui anotado, você vai retornar aqui dia tal para a segunda dose ou para a terceira dose, tá? E aí, sobre os procedimentos na possível ocorrência de evento adverso. Se por algum acaso, você vai orientar, né? Se por algum acaso sentir febre ou apresentar alguma coisa, alguma mancha no corpo, algo do tipo, a gente orienta que retorne para a gente fazer a notificação e orientar também a procurar a ajuda médica, tá? Mas sempre vai ter que passar por nós, enquanto aqueles que vão administrar a vacina, para que a gente faça a notificação dessa ocorrência. E eu trouxe para vocês darem uma olhada nas cadernetas que a gente tem hoje disponível, tá? Então, nós temos a caderneta da criança, que tem para menino e para menina, tá? Que o desenvolvimento do menino é diferente da menina, então, por isso, essas cadernetas são diferentes. Temos a caderneta do idoso, a caderneta da gestante, a caderneta dos adolescentes, e para quem já é adulto, nós temos esse cartãozinho de vacina. E aí, por exemplo, dentro, não sei se todo mundo já teve acesso às cadernetas, mas na da criança, olha, nós vamos ter aqui para a gente anotar direitinho, ó, a vacina de BCG, de hepatite B, aqui nós desprezamos, né, porque são as primeiras vacinas com 2 meses, então aqui não tem. Então, aqui nós temos a primeira dose de BCG, a de hepatite B.
Nós vamos ter as vacinas da VIP, ó, as 3 vacinas da VIP, né? VIP, VIP, VIP. E aí nós temos 2 reforços da polio, que é a VOP, ó. Nós temos o reforço. Aí nós temos a administração da rotavírus, ó, que é dada junto aqui aos 2 e aos 4 meses, né, da rotavírus, e a da pneumodés, aqui nós temos os espaçozinhos. A meningocê, né, que é dada aos 3 e aos 5 meses. A tríplice viral, nós temos aqui a febre amarela, ó, que é dada aos 9 meses. A DTP, a partir dos 7. A partir dos 7. Nós temos a pneumo, nós temos a DT, que é a cada 10 anos. E aí nós temos outras vacinas, tá? Que não estão dentro daquele calendário. E a gente pode estar anotando aqui, como a vitamina A, por exemplo. A gente anota aqui. As campanhas, como a campanha de VOP, a campanha da influenza. As campanhas que forem surgindo, para não anotar lá, tem um espaço específico na caderneta. Aqui é a caderneta de vacinação do adolescente, ó. E nós temos hepatite B, febre amarela, tá? Quando aquela carteira de quando era criança está totalmente preenchida, aí a gente tem a de adolescente. E aí vai se anotando, HPV. HPV agora são 2 doses, né? Para meninas de 9 a 14, meninos de 11 a 14. Nós temos a DTPA, se ainda for adolescente, mas estiver gestante, e outras vacinas. Nós temos a caderneta de vacinação do idoso também, ó, vendo como é que coloca? Influenza, gripe, a DT, as antipneumococcus, idoso. A caderneta de vacinação específica da gestante, a gente vai encontrar esse espaço aqui, para ser preenchido, tá? Sem informação de imunização, imunizada há menos de 5 anos, tá? Que é a vacina antitetânica. Primeira dose, segunda dose, DTPA, aí vai botando as datas, tá? Os lotes, tudo bem direitinho. Da hepatite, da influenza. E aí a gente parte para como é que a gente vai fazer a administração dessas vacinas, né? Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa fazer a higienização das mãos, tá? Já que a higienização das mãos procedimentos mais importantes que vão anteceder a atividade da vacina. Então, quando tal procedimento ele é rigorosamente obedecido, previne-se a contaminação, né, no manuseio, no preparo, na administração dos imunobiológicos. Então, a higiene das mãos deve ser realizada quando? Né? Então, antes de manusear materiais ou depois de manusear os materiais, as vacinas, os soros, as imunoglobulinas. Então, antes e depois de fazer o manuseio dessas coisas, a gente vai estar fazendo a higienização das mãos. Administrar cada vacina, soro imunobiológico. Então, antes de administrar cada vacina, antes de administrar soro, seja imunoglobulina, a gente também vai estar fazendo a higienização das mãos. Executar qualquer atividade na sala de vacina. Então, antes de executar qualquer atividade na sala de vacina, a gente também precisa fazer a higienização das mãos, tá? De preferência com água e sabão. E aí, depois que as mãos não estiverem mais visivelmente sujas, a gente pode estar utilizando o álcool a 70%. E aí, eu trouxe o passo a passo para vocês darem uma olhadinha, tá? Eu vou deixar disponível, como todas as outras aulas, o PDF, aí vocês conseguem olhar melhor. O passo a passo da higienização das mãos. Então, abre a torneira, molha as mãos, evita estar encostando na pia, aplica o sabão na palma da mão em quantidade suficiente, né? E a gente vai espalhar esse sabão ensaboando as mãos, friccionando as mãos entre si. Depois, a gente vai esfregar as palmas das mãos direita no dorso da esquerda, tá? Direita no dorso da esquerda, esquerda no dorso da direita, entrelaçando os dedos. Depois, a gente vai entrelaçar frente a frente, tá? Fazendo dessa forma, friccionando os espaços interdigitais. Depois, esfregar o dorso dos dedos de uma mão com a palma da outra mão, tá? Faz assim, faz do outro jeito também, tá? E vice-versa. Esfregar sempre o polegar com o auxílio da palma da mão esquerda, utilizando um movimento circular. Fez na mão esquerda, agora vai fazer na direita, da mesma forma, tá? Friccionar as polpas digitais e unhas da mão esquerda contra a mão direita. E aí faz com a direita, depois faz com a esquerda, ó, dessa forma, friccionando.
Depois, a gente vai esfregar o punho, tá? Esfrega com a direita, com a esquerda, com a direita. O importante é que faça nos dois da mesma forma, tá? Sempre de forma circular nos punhos. Depois disso, a gente vai enxaguar as mãos, né, para tirar o resíduo do sabão. Depois, pega o papel toalha e seca, sempre dessa forma, tá? Para que o que for sobrando, o que for descendo, saia, não volte para a mão, né? Não volte. Estava sujo, né, respingado, não volte para a mão, sempre dessa forma, secando assim, para o que for respingando já ir saindo da mão, nunca voltando para ela para não contaminar novamente. E aí, como é que a gente vai fazer para preparar a medicação? Então, a gente vai, antes de abrir a ampola, o profissional deve fazer o quê? Certificar-se que toda a medicação está no corpo da mesma. Isso com relação à ampola, tá? Lembra que a ampola tem o corpo e tem uma cabeça assim nela. Então, às vezes acontece de quando, enfim, vai botar de um lugar para o outro, ou então deixar lá armazenado, ela fechadinha, do líquido e para fora do corpo, tá? Ficar aqui líquido e ficar aqui líquido, tá? Então a gente vai certificar de que o líquido não está mais aqui, está todo aqui embaixo, todo no corpo da ampola. Se não estiver, deverá realizar movimentos rotatórios, tá? Com a ampola, para que a medicação fique no corpo dela, podendo assim iniciar o procedimento de quebra. Então, nós temos a ampola, aí a gente vai verificar se tem líquido aqui em cima e líquido aqui embaixo. Se tiver líquido aqui em cima, a gente vai fazer movimentos rotatórios, né, até que o líquido desse todinho fique na parte de baixo, que é no corpo da ampola. Feito isso, a gente vai fazer a quebra dessa ampola para poder fazer a aspiração da medicação, ou do imunobiológico. Então, para remover a solução acondicionada em ampola de vidro, deve-se envolver a ampola com um agaço ou um algodão seco e realizar movimentos de quebra utilizando os polegares. Então, do mesmo jeito que está aí na foto, tá? Então, a gente vai pegar a ampola e aí nós temos a cabeça da ampola, nós temos o corpo da ampola. Aqui a gente já verificou que não tem mais nenhum líquido, o líquido está todo aqui embaixo. Agora a gente vai fazer a quebra, tá? Então, a gente vai pegar dessa forma, ó, do jeito que tá aí na imagem, vai botar uma mão no corpo e uma mão na cabeça. E ela tem um gargalozinho. E aí é onde a gente vai quebrar, tá? E a gente vai fazer força pra frente, tá? Para que quebre dessa forma. Porque se a gente fizer dessa forma, se estilhaçar, pode cair algum caco de vidro no nosso olho ou no nosso corpo, tá? Então, sempre pra frente, pra fora, tá? Pra fora. A gente vai fazer dessa forma, pressionando com algodão seco ou com um agaço, tá? Para fazer a quebra da ampola. Para remover soluções acondicionadas em frasco ampola, como a gente viu lá no iniciozinho, né, é diferente uma ampola de um frasco. E esses frascos eles são chamados de frasco ampola. E aí, para fazer a remoção das soluções que estão acondicionadas nele, vai ser feita a remoção de uma tampa metálica que tem em cima, utilizando a pinça dente de rato, e antes disso a gente vai limpar a tampa de borracha, depois disso a gente vai limpar a tampa de borracha com algodão seco. Então, tem a ampolazinha lá, e aí em cima dela, tá, tem uma proteção metálica. E a gente vai tirar essa proteção metálica, tá? Tira a proteção metálica, ela é um pouco dura, por isso que eles para tirar com a pinça dente de rato. Mas geralmente a gente não tira com a pinça, tá? Quem tem unha tira com a unha mesmo. E agora porque ela é dura, um pouco difícil de tirar. Mas depois de tirar, no meio, onde estava a proteção metálica, ela é emborrachada, tá? E aí essa proteção que foi retirada vai ficar a partezinha de borracha, a gente vai fazer a limpeza com algodão seco. Tirou a parte metálica, o cantinho que está lá com a borrachinha no meio, a gente vai fazer uma limpeza com algodão seco, sempre de forma circular, tá? Nunca fazendo assim, assim, não. A gente faz ou de forma circular e tira e joga fora, ou com uma única passada, tá? Para não ficar levando micro-organismo, né, bactérias de um lugar para o outro. Depois, a gente vai colocá-la entre o dedo indicador e o médio e vai introduzir a agulha no líquido e aspirar a dose correspondente conforme a imagem abaixo. Então, por exemplo, nós temos o frasco ampola, tá? Que a gente já abriu, já fez a higienização com algodão. E aí, por exemplo, só um instante.
Olha só. Aí nós temos o frasco ampola, tá? Aí nós vamos colocar o frasco ampola entre os nossos dedos dessa forma. Eu faço assim, tá? Entre os nossos dedos. E aí a gente vai deixar esse dedo aqui embaixo, ó, para que a gente consiga apoiar a seringa, tá? Então vamos pegar o frasco ampola que já tá limpinho e a gente vai introduzir a agulha nele, tá? E aí a gente consegue segurar dessa forma, olha, tá? E aí a gente vai fazer a aspiração do volume que tá lá dentro, ó, dessa forma, tá? Sem colocar a mão no êmbolo, tá? Sem fazer isso. A gente utiliza isso e faz no apoio aqui, ó, que tem um apoiozinho, tá vendo? Então, a gente faz a aspiração dessa forma. Sempre deixando ele dessa forma, tá? A ampola, seja a própria ampola já quebrada, por mais que você vire, tá? Porque a ampola geralmente dá um medinho de quando a gente vira o líquido derramar, mas ele não derrama, tá? Então, seja o frasco ampola, seja a ampola, a gente vai manusear dessa forma, tá? Põe assim, nesse jeito, nesse estilo, de cabeça para baixo. Vai colocar introduzir a agulha e fazer a aspiração do líquido, tá? Terminou de fazer a aspiração, retira, tá? Olha, depois de introduzir a agulha montada na... Então, é muito importante, como eu já vinha falando, a questão de qual é o imunobiológico que eu vou estar administrando, para não administrar imunobiológico errado, tá? Então, é uma hepatite B, ou então é uma DT que eu preciso administrar. Já pensou administrar uma DT no lugar de uma tríplice viral ou de uma VIP, né? Então, administrar de forma errada. Então, é importante saber qual é o imunobiológico que eu vou estar administrando. Qual é a apresentação, tá? É de forma intramuscular, ou a apresentação é de forma oral que eu vou administrar, é de forma intramuscular, intradérmica, subcutânea, tá? É de que forma que tá vindo a apresentação desse medicamento, tá? Tá vindo em ampola, tá vindo em frasco, tá vindo em pó, que eu preciso fazer a diluição em ABD ou em diluente. Então, qual é a apresentação dessa medicação? A validade, né? Sempre prestar atenção para não estar administrando coisas vencidas nos pacientes. Qual a idade do paciente? Porque dependendo da idade, muda a dosagem, né? Então, se é um idoso, qual é a dosagem que eu vou administrar? Se é um bebê, qual é a dosagem que eu vou estar administrando? Então, varia. Qual a área de aplicação? Onde é que eu vou aplicar? Vai ser no braço, vai ser na perna? Dependendo da quantidade, né? Da dose, dependendo do volume da dose, eu não posso administrar no deltóide, eu tenho que administrar no vasto lateral da coxa, então não posso administrar no vasto lateral da coxa, tenho que administrar no deltóide, então sempre prestar atenção qual a dosagem, a idade do paciente e a área de aplicação. E também qual é a angulação, né? Porque se eu vou aplicar no deltóide, eu vou aplicar a BCG, já vai ser diferente de eu aplicar, por exemplo, uma DT, né? Por quê? Porque a BCG vai ser pela via intradérmica, com angulação de 10, 15 graus. Já a DT, não. A DT eu vou aplicar por via intramuscular, que vai ser 90 graus. Então, é importante demais a gente ter muita atenção com relação a isso. Qual é o imunobiológico que vai ser aplicado? Ele está de que forma? Ele veio em pó? Eu preciso diluí-lo? Está no prazo de validade correto? Qual a idade do meu paciente? Né? Ele tem mais de 15 anos, tem 19, tem 20 anos, né? Já tem mais que isso? Qual a dosagem que eu vou estar administrando? 0,5, 1 ml, são 2 ml, quanto que eu vou estar administrando? Onde é que eu vou administrar? É no deltóide? É no vasto lateral da coxa? É no glúteo? É aonde? E qual a angulação, né? Porque se eu quero atingir músculo, se eu quero intramuscular, eu não posso fazer numa angulação de 45 graus. Porque se eu fizer numa angulação de 45 graus, eu sei que eu não vou estar atingindo músculo, vou estar atingindo tecido subcutâneo. Então, é muito importante estar revisando isso, estar prestando atenção, porque qualquer descuido pode estar gerando algum dano que o paciente não estaria tendo, né? Então, é sempre importante prestar atenção em tudo que a gente estiver fazendo, principalmente quando se referir à vacina.
E é isso, a aula de hoje ela era bem menor, tá? É bem mais tranquila, mas que também tem suas pegadinhas, tem suas minuciosidades, então é muito importante que vocês estudem não só pelo vídeo da aula, né? Mas também pelo slide que eu vou deixar em PDF. Façam as atividades, porque a atividade é um meio muito bom de fixar o conteúdo, tá? Então é muito importante que vocês façam as atividades. Sem falar que as atividades elas também valem ponto, né? Como a gente viu, valem dois. E aí, eu queria dizer para vocês, né, que foi muito bom ficar esse tempo com vocês. Agradeço muito por todos que vieram participando. Sempre aqui ou acolá tem um que acaba interagindo. Então, qualquer dúvida que ainda tiver sobre a matéria, pode chamar no privado do WhatsApp ou mesmo no grupo. A gente ainda tem um encontro quinta-feira, tá? Pelo Zoom. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me contactar, tá? Seja pelo WhatsApp ou também sobre as dúvidas no Zoom. Fiquem muito à vontade. Eu sei que a plataforma, o aplicativo do Zoom, ele não está sendo tão legal, principalmente pela questão da internet, né? Que nem sempre é boa. Mas toda quinta-feira eu tô lá às 7 horas e essa quinta é o nosso último encontro pelo Zoom. Então, a partir das 7 horas, estarei lá esperando por cada um de vocês que se sentirem à vontade em participar. E aí era isso, né? Façam a atividade que eu vou deixar disponível aqui embaixo. E estou recebendo até sexta-feira. Qualquer dúvida é só chamar. Valeu, até a próxima.